Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quarta-feira, você vai conferir como foram julgadas as contas das prefeituras de Sapezal, Alto Garças e Nova Lacerda. Veja também como os conselheiros responderam à consulta feita pela Prefeitura de Juína. E ainda o julgamento do balanço anual da Defensoria Pública do Estado. É o TC Notícias do dia 3 de agosto que está no ar. Olá, tudo bem? Confira agora como os conselheiros do TCE julgaram as contas da Prefeitura de Sapezal e Nova Lacerda. Regulares. Assim, o Tribunal Pleno julgou as contas de gestão da Prefeitura de Sapezal, período administrado pelo gestor João César Borges Maggi. Dentre os pontos positivos encontrados nas contas, a equipe técnica do conselheiro Domingos Neto destacou a disponibilidade financeira de R$11.800.000. Além disso, o gestor da Prefeitura gastou menos do que recebeu. Diante dessas informações, o relator do processo, o conselheiro Domingos Neto, em concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, votou pela regularidade do balanço. Na mesma sessão, os conselheiros apreciaram o balanço de 2010 da Prefeitura de Nova Lacerda. Essas contas também foram relatadas pelo conselheiro Domingos Neto e foram consideradas regulares pelo TCE. Mais detalhes sobre este processo você confere no portal tce.mt.gov.br no link pauta de julgamento. As contas de gestão da Prefeitura de Alto Garças também foram julgadas pelo TCE. As contas do Executivo de Alto Garças foram analisadas pela equipe técnica da primeira relatoria, sob o comando do conselheiro Antônio Joaquim. O prefeito da cidade, em 2010, Roland Trentini, encerrou o exercício com quase R$1 milhão em disponibilidade financeira para o exercício seguinte. Outro ponto destacado foi o fato do gestor ter adotado providências efetivas de cobrança dos créditos da Fazenda Pública. As contas de gestão foram consideradas regulares pelo TCE. No entanto, a equipe técnica do TCE identificou irregularidades no que se refere à Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações, motivo pelo qual foi multado em R$ 2.200. Além disso, o relator recomendou à atual gestão que não cometa as falhas apontadas, pois a reincidência dos erros podem acarretar no julgamento irregular das contas futuras. Conselheiros respondem à consulta feita pela Prefeitura de Juína sobre contratações temporárias. A reportagem é da jornalista Andressa Boa Sorte. O chefe do Executivo de Juína, Altir Antônio Peruso, perguntou ao TCE qual o entendimento do órgão para contratações temporárias de excepcional interesse público. A dúvida do gestor refere-se aos contratos temporários de profissionais para substituir servidores efetivos que estejam em férias, licenciados ou afastados. De acordo com o parecer da consultoria técnica do TCE, caracterizam-se como contratos de excepcional interesse público as funções consideradas indispensáveis à prestação de serviços públicos finalísticos, como, por exemplo, áreas da saúde, educação e assistência social, em que a interrupção ou descontinuidade pode causar prejuízos irremediáveis à população ou ao patrimônio público. O relator desse processo, auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, ainda respondeu que as contratações temporárias devem estar previstas em lei própria para cada ente da federação. Observados, além dos princípios da administração pública, os requisitos de excepcional interesse público da atividade e a necessidade temporária, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Carta de 1988. Devendo tais leis preverem ainda os critérios e procedimentos atinentes à seleção e divulgação, vedações, remuneração, jornada de trabalho, duração dos contratos, direitos e obrigações, sanções, dentre outros. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Prefeitura de Juína. O balanço foi considerado regular e a íntegra você confere no portal tce.mt.gov.br. Outro processo julgado pelos conselheiros foi o balanço anual da Defensoria Pública do Estado.
O balanço de gestão da Defensoria Pública Estadual foi apresentado pelos gestores Djalma Sabo Mendes Júnior e Silvio Jefferson Santana. De acordo com o relatório feito pela equipe de auditores do TCE, durante o exercício de 2010 não foram apresentadas nenhuma denúncia ou representação contra os atos praticados pelos gestores. Apesar das contas terem sido julgadas regulares pelo TCE, algumas falhas foram identificadas no processo, como o pagamento indevido de diárias a 2 gestores, o que motivou o Pleno do TCE a determinar aos gestores públicos a devolução de recursos. No sentido de condenar os gestores solidariamente a restituírem aos cofres do Estado os valores concedidos aos servidores Rodrigo de Oliveira de Arruda Issá e Túlio Marcos Mendes Caldas, decorrentes de diárias pagas irregularmente. O TCE ainda aplicou multa de aproximadamente R$ 1.400 aos gestores em razão de despesas com encargos previdenciários e pela precariedade do sistema de controle interno. Veja como foi o encontro técnico realizado pelo TCE nesta quarta-feira na Escola de Contas. Participaram do encontro técnico gestores que atuam na administração pública e também na iniciativa privada, ligados aos serviços de obra e engenharia. O Tribunal de Contas, que é o órgão responsável pela fiscalização das ações desses gestores quanto à aplicação dos recursos, tem como objetivo coibir erros que possam causar desperdício e obras de má qualidade. Problemas que vêm desde a fase de licitação, ausência de projeto, ausência de planejamento, até o recebimento das obras, até a exigência da garantia quinquenal. A lista com as falhas mais identificadas serviu para mapear os erros e propor soluções. Tanto que uma das palestras do encontro abordou o tema Melhores Práticas no Planejamento, Execução e Controle de Obras Públicas Rodoviárias. Tem que decidir melhor onde eu vou investir o dinheiro público. Se, por exemplo, vale a pena eu investir numa fase de restauração, quando a rodovia já está esburacada, ou vale a pena eu investir um pouco antes numa política de manutenção daquela estrada para prolongar o tempo de vida útil dela. Enfim, é uma série de fatores que tem que trabalhar junto para que o sucesso seja garantido. Como Cuiabá é uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014, muitas obras vão ter que ser realizadas e a preocupação do Tribunal de Contas é garantir que os recursos investidos nesses projetos apresentem o retorno esperado à sociedade. Isso possibilita a gente errar cada vez menos e garantir que, ao final, o dinheiro público, que é o mais importante, que são os impostos da população, que eles sejam revertidos em obras, mas principalmente que tenham um controle, que tenha eficácia, eficiência, efetividade das ações. E o encontro não abordou apenas como os recursos públicos devem ser usados. Ele destacou também as garantias de manutenção exigidas por lei referentes a obras públicas. No mínimo, o prazo legal da responsabilidade, que é de 5 anos. Mas cada obra tem uma característica. Tem obra que tem que ter a durabilidade de 50 anos, outra de 25, outra de 10, enfim. Vai depender da obra em si e do projeto que está sendo realizado para aquele caso. Durante o encontro, o novo portal do TCE foi apresentado à sociedade. Agora, o site conta com os espaços cidadão, jurisdicionado e controle externo, além da nova versão do sistema GeoObras. Mais detalhes sobre essas ferramentas você assiste no TCE Notícias desta quinta-feira. Nós ficamos por aqui. Esta edição continua disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!